legal aqui no canal. A gente queria muito, né, compartilhar com vocês a chegada do Noah. E sem filtro, sem nada, a gente saiu hoje da UTI. E eu queria muito já compartilhar, porque nós recebemos tantas mensagens, muito carinho, né? E também para os nossos clientes, para todo mundo, né? Para os nossos amigos, porque foi o momento que a gente ficou nós e Deus assim mais, né? Porque é um momento difícil, né? Mas de toda forma eu quero começar o vídeo, né? Dizendo pra você que não importa, né? O que você passa durante a sua gestação, até que se você seja surpreendido de uma forma que não era o que você gostaria, o que você planejaria, Deus, ele tem tudo no controle, né? E tudo é pra honra e glória do nome do Senhor, porque graças a Deus o Noah saiu da UTI, deu tudo certo. E a bondade do Senhor nos alcançou, né? O favor dele, né? A graça dele. E então, assim, gente, tá? Eu vou dividir o vídeo meio que em 3 partes, né? Hoje eu vou falar o porquê que o Noah nasceu antes, como que foram, né? Tentar resumidamente, né? Esses 11 dias de UTI. E depois eu vou fazer vídeo como que foi minha recuperação, por conta de eu ter cirurgia plástica, falar pra vocês tudo que a gente passou da gestação desse rapaz, porque ele é um milagre do início ao fim. E acho que é isso, né? Então, vai ser assim, meio que mais uma conversa mesmo pra compartilhar, né? Como que foram as coisas. Como eu disse pra vocês, a gente teve uma gestação um pouco turbulenta, assim, do Noah, mas a bondade do Senhor a todo momento, né? O colo, né? O refrigério. E o que acontece, né? Toda gestação a gente teve um cuidado extra, né? E algo que aconteceu lá no início da gestação. Eu tenho sangue O negativo e o Ricardo tem um sangue A positivo. Mas em nenhuma das outras gestações eu precisei tomar vacina de tipagem sanguínea, por conta de que tanto o Rafael quanto o Benjamin nasceram com sangue negativo. Então só precisaria, caso eu tivesse tido uma gestação positiva, né? Um filho com sangue positivo, tu toma pra outra gestação daí. Voando. Eu não precisei tomar essa vacina porque os meninos nasceram negativo. E no início da gestação do Noah, né? No início, quando a gente já descobriu bem avançado, né? Por conta da cirurgia. Eu fiz um exame que se chama CUMBS direto, né? Indireto. E aí acusava positivo, né? Eu teria que dar negativo porque o meu sangue é negativo. E aí depois a gente deu um quantitativo alto, né? Isso seria um índice para ter um aborto, mas a gente não entendia porque a gestação fluiu tranquilamente, então passamos por isso. Na metade da gestação esse exame negativou, então ele já não era mais uma preocupação, né? Fiz mais de uma vez e ele deu negativo, que era pra ser, né? Porque o meu sangue é O negativo. E aí a gente já não tinha mais esta preocupação, né? Eu fazia muitos exames na finaleira da gestação por conta de restrição de crescimento, por eu não ter tanta pele, por a barriga não esticar tanto. Embora esticou, deu tudo certo. E aí o que acontece, né? Eu fui fazer os exames de bateria, assim, sabe? Pra poder marcar a cesárea do Noah. A data do nascimento do Noah era sempre uma incógnita, né? Porque de acordo com os meus exames adiantavam uns dias, de acordo com os exames poderia se estender um pouco mais. Então isso oscilava muito, né? Eu brinco que a gente fazia contagem regressiva e hoje diminuía e amanhã aumentava os dias. Então a gente ficava assim, né? Mas a gente sabia que ele viria na hora certa, no tempo certo, que Deus já tinha estabelecido pra ele. E aí a gente ia fazer esses exames de rotina e aí esse exame de novo, novamente, acusou como positivo. E nesse dia ele deu 1 para 128, né? A minha doutora achou esquisito ter subido tanto, né? Porque era muito mais alto do que eu já tinha dado lá no início, né? Então, eu fui 2 dias no outro dia eu fui em outro laboratório refazer esse exame. E ele seguia alterado, deu 1 para 64. E aí, depois disso, a minha doutora disse, né? Vamos fazer uma ecografia biofetal para saber como que ele tá.
E aí nessa ecografia dava que tava tudo muito bem, né? Só que as minhas ecografias acabava sendo um problema, porque como eu tinha cirurgia, então tinha muita sombra. Então, cada ecografia dava um tamanho, cada ecografia dava um laudo, isso complicava, né, a questão para minha doutora poder saber se era hora de intervir, se não era, o que era a melhor decisão a tomar. E isso a gente viveu durante toda a gestação, né? Mas eu conto mais detalhes disso no outro vídeo. E nisso ela disse assim, né, Gi, vamos controlar. E sábado vamos no plantão, vamos fazer um map card, vamos ficar em observação, vamos cuidar. E aí, no sábado, eu fiz outro exame, e aí foi o que surpreendeu, assim, sabe? Tipo, eu tava subindo, e aí as minhas doutoras iam fazer a cesárea no próprio sábado. Só que no sábado ele seria considerado ainda prematuro, né? Bem mais prematuro. Então daí a minha doutora achou melhor a gente fazer na segunda-feira, porque por mais que ele fosse um pouquinho prematuro, ele seria um prematuro a termo, né? Isso para depois, para evolução no neonatal, seria algo mais tranquilo, né? Acho que meio que o nosso mundo assim desabou, né? Não desabou, né? Porque a gente tem um Deus que sustenta o mundo, né, com a palma da mão dele. Então a gente crê que nesse momento difícil a gente estava sendo sustentado por Deus. Foi quando a doutora Laura, né, veio conversar com a gente. Ela disse que não tinha possibilidade do nosso neném não ir pro UTI. Isso não era uma possibilidade, porque meus exames estavam muito alterados por conta da incompatibilidade sanguínea minha e do Noah, né? Então o Noah nasceu com sangue O positivo e eu sou A negativo, então traduzindo para vocês toda essa situação, o meu organismo lutava contra ele e o dele contra mim. Então, ao mesmo tempo que o meu corpo tentava me estabelecer, era prejudicando ele, e o dele, para sobreviver, também me prejudicava, traduzindo para vocês. E aí a gente ficou bem preocupado, né? Dá aquele medo, dá aquele pavor também, mas é confiar, né? É descansar. E aí ali foi pesado, assim, sabe? Tipo, as possibilidades que poderiam acontecer por conta desse exame muito alterado. E nisso a minha doutora resolveu me manter internada. Isso eu fiquei internada sábado, domingo. E a cesárea foi às 8h20 na segunda-feira. Aí na segunda-feira foi dado assim que iria se intervir por não saber o que estava acontecendo, né? E nisso eu fiz uma coleta também na sexta-feira no hospital. O resultado desse exame eu não fiquei sabendo, né? A minha doutora, a equipe médica não me contou, porque como eu ia entrar, né, numa cesariana, né, pra não ficar ainda mais nervosa do que o que já estava. Então, ao mesmo tempo que a gente tava, tipo, no sábado a gente tava muito nervoso, um pouco preocupado, né? Chateado e tal, porque quem planeja uma gestação, quem tem uma gestação, tu planeja muita coisa, né? Mas tu não planeja que teu filho vai pra um UTI, independente do que seja, né? Então, isso não é um planejamento. E aí aí chegou, né? O horário da cirurgia. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque foi perfeito, sabe? Eu ganhei o Noah na mesma sala que eu ganhei o Rafa. E meu parto, assim, eu só posso dizer que foi incrível. Porque é uma sala gelada, a gente entra assim, né? Mas graças a Deus, Deus preparou tudo, porque anestesista, eu fiz com a mesma que fez o bem, era um desejo que eu tinha e acabou acontecendo. Pra quem sabe, né, gente, grade de médico é muito complicada, mas Deus preparou tudo, né? A minha doutora ficou segurando minha mão enquanto eu tomava anestesia, ficou conversando comigo, disse que era a melhor situação, era a melhor escolha e que ia dar tudo certo. E
E em tudo assim, sabe? Em cada detalhe, eu vi que tudo foi Deus preparando, né? Eu lembro que eu fiquei um pouco mole, assim, da anestesia, porque esse grau da incompatibilidade me iluminou de um dia pro outro, me botou numa anemia profunda, assim, sabe? Bem severa. E eu lembro, assim, de estar querendo ficar sonolenta, sabe? Fechar os olhos, assim, a sensação que dava que eu ia dormir. E aí eu lembro que o Ricardo ficava, Gi, acorda, amor, fica comigo, conversando. E aí, gente, ele nasceu, sabe? Foi incrível. E eu lembro que ele nasceu, né, tipo, porque a gente falou, né, que a música que ele ia nascer é aquela que por onde as águas, né, nos levar, que a gente vai caminhar, né, com Deus. É uma música americana, mas muito linda. Mas a nossa playlist, gente, era de uma música só. E foi incrível, porque ele nasceu, ele foi direto pro UTI, direto. E como eu falei pra vocês, eu não sabia que o meu exame tinha dado ainda mais alterado do que já tinha dado. Ele deu 1028, ele deu o meu exame. E aí era muito alto, né? O nível da incompatibilidade que tava acusando. E nisso, ele nasceu, ele foi direto pro UTI. E aí eu falei pro Ricardo, né, não, vai com o neném e tal. E nisso, como eu falei pra vocês, a gente só tinha uma playlist, né? E aí começou a tocar uma música, assim, aleatória do telefone. E a música que começou a tocar, eu creio que nada é por acaso, né? É aquela música que diz, sabe, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, sabe? Tipo, embora é difícil a situação, a gente podia crer, né? A gente podia ter esperança, porque o nosso amanhã já tá pronto, ele já garantiu isso pra nós, né? E nisso eu lembro que eu ouço uma voz, né, conhecida, a Sabrina, a Bina, né? Eu já conheço ela há muitos anos, ela é enfermeira e trabalha na ANEL há mais de 15 anos. E ela também fura as orelhinhas das meninas em casa, né? Então eu já conhecia ela há muito tempo. E nisso eu ouço aquela voz assim, veio do meu lado, conversou comigo e disse, Gi, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E aquilo ali, nessas coisas assim, eu fui vendo como Deus é bom, né? Porque em cada detalhe, ele foi botando uma pessoa específica pra me tranquilizar, né? De que ia ficar tudo bem, que ia passar. E que os procedimentos que eram mais invasivos, né? Que o pediatra falou antes dele nascer que poderia acontecer, que o Senhor, de toda forma, ia guardar e ia livrar, né? E aí, gente, seu novo foi direto pro UTI, né? Eu fiquei na recuperação. Eu acho que pelo Benjamin ter ficado no UTI há 10 anos atrás, talvez eu pensei que pudesse ser um pouco mais fácil, do tipo, já passei por aqui, né? Já trilhei esse caminho, vai ser mais tranquilo, gente. Não é. Cada filho é único. E a gente sabe que em todas as horas, né? É só Deus na nossa vida. E eu acho que o momento, um dos, né, mais difícil foi tu tá na recuperação, tu ouvir um monte de neném chorar e tu não ter um neném, sabe? Tipo, tu vai pro quarto, tu tá pós-operada, tu olha pro teto, tu olha pro lado e tu não tem um neném. Ele não tá contigo, né? Ele tá lá, tu não pode estar lá. E nisso é só confiar em Deus, porque só Ele, né, pode todas as coisas. E o Noah, gente, teve uma evolução, assim, no início que parecia um pouco lenta. Ele teve que ficar bastante dias na fototerapia por conta da incompatibilidade. Ele tinha um amarelão muito severo. E assim, gente, resumindo pra vocês esses 11 dias, né? Em tudo a gente viu o cuidado de Deus na nossa vida, né? Através dos médicos, através das enfermeiras. E viu que quando os planos do Senhor são perfeitos, tudo vai bem, né? Embora momentos de desespero, embora momentos de choro, de angústia, a gente pode provar desse amor, né? Que é o amor de Deus, que Ele tem com as nossas vidas, né? O cuidado em cada detalhe. E, gente, o Noah fez muita coisa no UTI. Ele ficou
teve que fazer catéter central, teve que ficar na luz, ele usou respirador, ele fez transfusão de sangue, ele fez tanta coisa, e ganhar alta com ele, assim, é como se fosse, ele nasceu de novo naquele dia, né, porque sair de lá hoje com ele no colo é indescritível, né, quem passa por uma UTI sabe. A gente vem pra casa, dorme com aqueles barulhos da máquina na cabeça. A gente liga 1000 vezes pro hospital pra saber se o neném tá com oxigênio, oxigenando, né, o pulmãozinho certinho, tá saturando. E se tá mamando, se fez xixi, se fez cocô. Essas são as nossas preocupações, né? Então, foram dias, assim, difíceis, né? Tanto que eu acabei nem postando nada sobre ele. Demorei pra postar. Porque a gente tava vivendo algo, né? E às vezes as pessoas, elas acabam nos procurando pra perguntar alguma coisa, e aí às vezes a gente não sabe responder, né? Porque a gente ainda não tem as respostas, né? Mas, como que eu queria dizer pra vocês que a gente tá muito feliz, o Noah tá em casa, lindo, maravilhoso, tudo certo. Ó, tá aqui. E eu vou apresentar ele pra vocês. Olha, gente, que coisa mais linda. Oi, gente. Oi, pessoal. Olha só, gente, ele é muito lindo. Vou mostrar pra vocês agora uns videozinhos que eu fiz dele. Hoje lá na alta do hospital, vindo pra casinha. Oi, gente. Dei muito like aqui no vídeo. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, gente, que eu tenho muito que aproveitar esse nenendinho. Hoje é festa na UTI e eu tô de leãozinho, pessoal. Partiu casa. Eba! Como Deus é bom.